Chipara Brasil na área, aqui hoje de novo, para fazer mais uma entrevista sobre empreendedorismo. E hoje nós estamos com a Thaís Gabriele Magro, é isso mesmo, tá? É uma empresária do ramo alimentício e hoje temos algumas novidades para passar para vocês, algumas ideias novas e hoje nós estamos com a Thaís e ela vai dar um pitaco da história da vida dela para vocês, tá bom? Boa tarde, Thaís, tudo bem? Como é que você está? Olá, Roberto, boa tarde a todos, tudo muito bem, muito obrigada aí pelo convite, fico muito lisonjeada de estar fazendo parte. Isso aqui foi uma novela, tá? É tipo assim, alto astral, negócio de novela e tal. Graças a Deus conseguimos aí essa condição para poder fazer esse vídeo, para mostrar para você mais uma oportunidade, mais uma ideia para que você possa empreender na sua vida. Então você toma como exemplo essa história da Thaís. Mas antes disso, você aí vai no nosso sininho, aperta, se inscreve, dá aquele joinha, faz aquela baguncinha, tá? E segue a gente, valeu? Então vamos lá, Thaís, vamos lá. Como é que você começou essa ideia de empreendedora, trabalhar? Como é que você quer? Parece que é uma empresa familiar, né? Sim, eu costumo dizer que tudo começou na barriga da minha mãe. Minha mãe vinha trabalhar já grávida de mim, né? A gente tem a pastelaria. Então, ela ajudava meu pai desde sempre. E quando eu estava grávida, ela já ajudava. Então, eu costumo brincar que eu praticamente nasci ali dentro do Tati, né? E, enfim, sempre estive envolvida de alguma forma. Desde criança, correndo ali aqui dentro do mercado, né? Mercado municipal. Então, entre brincadeiras, depois vai crescendo um pouquinho, ajuda uma coisinha aqui, outra coisinha ali de limpar um balcão, atender um cliente, vai ficando um pouquinho no caixa. E nisso fui crescendo nesse meio, né? Fiz faculdade, sou formada em Relações Públicas e sempre, assim, meu irmão também ele é formado em Administração. Então, quando ele se formou, ele colocou uma ordem lá de toda a questão administrativa da empresa. E eu fui acompanhando um pouquinho, né? E quando eu fiz a faculdade, daí, então eu estava na dúvida entre seguir carreira no sentido mais executivo de empresa e tudo mais, ou eu viria para cá para poder dar descanso para meus pais e poder tocar o que é da família. E eu fui fazer uma entrevista numa empresa e coloquei isso mais ou menos como objetivo. Então, daí não deu certo na empresa, eu falei, então acho que é momento de eu realmente ir lá, fazer acontecer. Mas, assim, foi um processo, né? Desde pequena na pastelaria, você aprendeu a fazer as coisas, fazer massa, fazer essas coisas aí? Ou a ideia sempre foi atender o público? Mais atendimento, né? Mas eu lembro que teve uma vez, eu já era maiorzinha, não me recordo, assim, idade, mas acho que uns 20 anos, sei lá, assim, mais ou menos, né? Ou até menos. Teve um funcionário da produção que não veio, na parte de fritar, né? Acho que na época meu pai ainda também já ainda ficava na mesa e tudo mais, fazendo pastel. E ele não veio. E é um movimento de sábado, alguém tinha que fritar os pastéis. E por fim, eu encarei. Meio assim, eu sabia fritar mais ou menos, né? Sempre ajudei um pouquinho em tudo. Mas aí foi pra valer, né? E consegui, fiz. Foi aí que você começou a ter a maturidade para poder trabalhar ou você ainda demorou um pouquinho? Não, eu acho que a maturidade de trabalhar de fato, de assumir tudo, foi mais tarde, Tá. Né? Mas quando eu tinha 15 anos, eu já era registrada pela pastelaria, então eu estudava, né, ensino médio ainda, mas eu vinha meio período, ajudava e fazia atendimento e tudo mais, ficava mais no atendimento. E aí, enfim, né, meu pai fazia de tudo, minha mãe também fazia de tudo, e você vai aprendendo, né, a cuidar do negócio. E como era trabalhar em família? Porque tem aquele negócio, né? Meia dona, né? Não era a dona inteira. Não, é a filha do dono. Filha do dono. Sempre tem aquela rejeição, né? É filha do dono. Isso aí não vale nada, vamos dizer assim, né? Porque faz o que quer, do jeito que quer, nunca nada acontece. E realmente eu me colocava dessa forma também, né? Com algumas regalias e tudo mais. E
o ponto crucial de quando eu fui realmente assumir toda a gestão foi me preparar justamente para tirar essa visão dos que estavam ali, né? Entendi. Porque a gente passou por uma reforma, foi em 2015, e foi quando eu decidi, falei, não, a partir da reforma, então, agora vai passar realmente a gestão. Aí fui me preparar. E já estava com mais ou menos que idade já? 20. Aí já tinha se formado? Já tinha me formado. Em relações públicas? Isso, já tinha me formado. Daí já estava participando mais, tomando mais conta, né? Sim. Mas assim, de assumir de vez, de falar... Essa foi a transição? Foi a transição. Mas sim, de uma vez só? Não, então, porque não foi estava você e teu pai. Sim. Você, teu pai e sua mãe. Isso. Seu irmão era a parte administrativa. Então, meu irmão participou muito pouco. Ah, tá, ele não deu continuidade. Não deu continuidade, por isso que eu sempre Então você mesmo que abraçou a... Aí meu outro irmão, ele participou num período, né, que ele tinha saído da empresa que ele estava, como pasteleiro, que ele sabe fazer pastel. Mas também ele é eletricista, então não tinha nada a ver, né? Ele queria seguir mesmo essa parte da parte elétrica e tudo mais. Por fim, ele ficou muito pouco tempo, então aí acabou que... A mulher de negócios mesmo ficou a Thaís. Ficou eu. E aí fui me preparar, eu fiz um coaching para poder lidar com tudo isso, porque eu não sabia. Porque sair do seio familiar para ir para o seio empresarial, você tem um número X de funcionários, né? Isso requer um preparo, né? Sim, com certeza. E você investiu nesse preparo. Investi. E na relação interpessoal com esse pessoal, como é que foi essa sua transição? Uma coisa é você lidar com um patrão, eu sou meu pai, é o dono, tal, não sabe que de repente você virou a dona e tinha que ter aquela relação, aquela parte interpessoal com os funcionários. Como é que foi isso para você? Então, eu falo assim, quando a gente está disposto a fazer, as coisas vão acontecendo, né? Primeiro tem que ter a disposição. Não adianta falar, eu vou com tudo e, né, vai no... Não, tem que ter uma disposição. E foram vários tapas na cara, né? No sentido assim, de você se olhar para dentro, ver o que você tem ali que não tá legal. E que nem eu falei, eu me colocava muito assim, às vezes era arrogante, inclusive, né? Por ser quem eu era ali. E isso fez eu olhar muito para dentro e aí o que eu vou fazer, né? Você conseguiu fazer uma autocrítica ali, funcional, profissional, para poder lidar com o pessoal. Consegui, sim. E essa passagem, assim, quando você fez, você assumiu tal, como que foram os primeiros anos dessa administração? Porque é uma coisa que já faz tempo você, numa posição de dono, filha do dono, né, filha da dona, tal, e de repente você é a dona, administrativamente dizendo, e de repente você lidar com esse pessoal e tá ali, ó, precisa isso, precisa daquilo, sair daquele foco da brincadeira, né, para o foco profissional mesmo. Sim. Como é que... Teve uma resistência, com certeza, justamente porque, aquela dúvida, será que ela vai dar conta, né? Fica aquela questão. Mas isso dos profissionais ou da família? Dos profissionais. Profissionais. O que foi importante? Teve a fala dos meus pais passando para a minha gestão. Ah, que legal. Né? Para os funcionários que estavam na época. Então, foi feita realmente essa transição. Ah, legal. A gente fez de uma forma que foi feita essa transição. E junto com essa transição vieram muitas mudanças, porque também como era reforma, a gente aproveitou tudo, sabe? Então, a gente organizou muita coisa entre os funcionários, processos, muita coisa realmente a gente fez de diferente. Então, assim, foi um marco, de fato, com várias mudanças, né? E, lógico, quem está acostumado sempre de uma forma ali por muito tempo, tem uma resistência à mudança. Sim, normal. Né? Mas, lógico, com o tempo foram aceitando, foram vendo realmente que tinha que era sério, que valia a pena, né? E a gente foi moldando, trazendo... Muitas vezes pensou em parar? Eu acho assim, a gente é entre altos e baixos. Não tem como falar, é tudo lindo, maravilhoso. Mas no momento falou, não aguento mais isso. Nossa, não quero mais, vou embora. Porém, assim, como eu falei, são momentos, né? Aí você tem que parar, respirar, rever certas coisas, porque a rotina daqui, ela é pesada, né? São todos os dias do ano que a gente abre, né? Salvo algumas poucas datas que a gente resolve fechar. Mas o mercado em si abre 365 dias no ano, né?
Então, é uma rotina que vai indo, né? Então tem momentos que a gente fala, será que é isso que eu quero pra minha vida? Né? Mas a história que tem, todo o retorno que nós temos também, se você souber aproveitar, é muito legal. Então a gente respira, segura na mão de Deus e vai, né? E voltar um pouquinho só no passado. A trajetória dos teus pais, quando eles tiveram a ideia de montar a pastelaria aqui, como foi? Também foi de franca atiradora? Já tinha alguma experiência Não, na área? Minha mãe já teve loja de roupa de criança legal. na época. Já tinha uma noção. Sim, e meu pai trabalhava com o tio dele descarregando banana e maçã. Certo. Né? Fazia transporte? Sim. Distribuição? Quando chega caminhão, aí certo, descarregar, ele fazia isso. Mas daqui para o mercado? Eu acho que tinha também, mas Entendi. Não era só aqui. Não era o foco. Né? Não era só aqui. Aí, depois da loja, enfim, resolveram vender a loja e surgiu uma oportunidade aqui dentro. Tá. Né? Que não era aqui. Certo. Era em outro lugar. Era aqui dentro, uma autopastelaria. Dentro do mercado, mas em outro ponto. E, se não me engano, acho que eles ficaram 5 anos nesse ponto. E surgiu uma outra oportunidade de abrir um posto de gasolina. Certo. Venderam aqui também e foram pro posto. Mas foi exatamente 1 ano que eles ficaram com o posto, também não deu certo. E aí teve a oportunidade de onde é hoje. Entendi. Então, seus pais já eram empreendedores, né? Já veio. Não talvez com um ímpeto igual o seu, mas já tinham na venda o comércio. Cabeça, né? Sim, faz parte. Quebrando cabeça, né? Porque não tinha conhecimento, né? São quase... Era outra época também, anos atrás, né? Então, desafiador, com certeza. Bastante. E na época, inclusive, eram eles. Meu pai na mesa de pastel, minha mãe na cozinha, fazendo salgado. E os funcionários eram o quê? 2, 3? Atendendo ou auxiliando, enfim. Sim. Muito mais reduzido, né? E eles realmente acordando cedo, vindo e fazendo, né? Hoje a gente tem muito mais funcionários, a parte de operação não precisa ser tanto mais, assim, que nem eu ajudo também na operação, mas eu não fico ali maçantemente igual eles ficavam antes, né? Entendi. Hoje já é uma outra conotação, né? Hoje já é empresária, né? Hoje já é empreendedora, né? Hoje aí já direciona o trabalho. Sim. E nessa transição a cidade foi crescendo, vem muita gente de fora, né? O número de habitantes aumentou e começou a vender mais pastel, mais salgadinho, mais pontuando isto, como é que você fez para se atualizar com o atendimento? Porque a gente percebe que não é igual a todo mundo, né? O atendimento é meio diferenciado. Onde você buscou todas essas qualidades aí para trazer para a tua empresa? Nessa transição, a gente fez um treinamento de atendimento, né? Porque a gente prezou muito e preza, né? Muito atendimento. A questão do detalhe, a questão do cuidado com o cliente. Por quê? Por mais que a cidade tenha crescido, a concorrência também tem aumentado. Sim. E não falo só na questão pastel e alimentação, mas, por exemplo, assim, antes você tinha como centro de compra o shopping, tudo bem, mas o centro. Sim. Não existia venda online, não existiam, que nem aqui que tem bastante hortifruti e tudo mais. Não existiam os varejões, Sim. Não existiam os supermercados, não tinham hortifruti, eles tinham a parte, né? Teve que se adaptando e melhorando. Sim, então os supermercados passou a ter hortifruti, passou a ter parte de café, de padaria, passou a ter os varejões, as vendas de todos os tipos de produtos pela internet. Então, muitas vezes a pessoa não vem para o centro. Sim. Então, se for olhar ali no macro, é muita coisa. Né? Bastante coisa. Você vai ter que buscar algo para trazer a atenção da pessoa e a vontade Sim. de vir para o centro. Inclusive, não só, você tem que se preocupar não só com o cliente externo, mas o interno, que são todos os colaboradores, né? A escolha do ponto ela é muito muito principal, né, na conjuntura quando você vai montar um negócio, né? Sim. Teus pais tiveram essa visão e você também na sequência.
Porque mercado é mercado. Mercado municipal tem movimento, tudo quanto é. O mercado em si ele já dá Sim, bastante visibilidade, mas que nem eu estava te falando. A gente se preocupar também com o nosso colaborador. E o que acontecia? Nossa equipe era bem reduzida e era uma jornada de trabalho extensa. Uhum. Só que era extensa, muitas vezes no calor, porque aqui a gente passa bastante calor, muito tempo em pé. O que acontecia? A gente estava tendo dificuldades de encontrar pessoas para encarar aquela jornada de trabalho, que era de fato cansativa. Ela é cansativa. cansativa. Né? Ela é cansativa. Foi aí que, na época também, ouvindo podcasts sobre livros e outras coisas, eu cheguei numa conclusão de que a gente precisava ter 2 turnos. Porque justamente para poder dar um pouco mais de qualidade de vida para quem está ali e para também se tornar mais atrativo. E sim, a qualidade de trabalho, né? Na sua prestação de serviço também tem qualidade, né? Porque assim, eu também pensava, nossa, eu quero ter qualidade de vida para mim. Mas é uma hipocrisia eu falar isso, mas eu vou lá e sobrecarrego um colaborador e faço ele trabalhar dobrado. E ele também tem família, ele também tem vida fora. É muito difícil. Né? Mas assim, é uma preocupação. E foi de fato isso que na época coloquei como ponto para poder melhorar. Porque e ainda assim tinha aquela resistência, isso não vai dar certo. Só que felizmente a gente conseguiu manter o salário, mesmo reduzindo a carga horária deles, a gente conseguiu manter o salário, né, para eles. E proporcionando justamente essa qualidade de vida. Então, se tornou mais atrativo também para quem entrava, né? E isso foi um ponto também que a gente mudou. Então, você tem ali uma melhora no seu atendimento. Isso não tem nem o que falar, né? É um ponto. E, enfim, daí você vai juntando uma coisinha aqui, outra ali. A parte de delivery, na verdade, ele veio mais forte agora com a pandemia. Com a pandemia. Mas a gente já tinha o iFood desde 2000 e... Vocês foram evoluindo, né? Sim, entrando no mercado, a internet apareceu, vocês se enfiaram nela, tudo. E o bichinho do empreendedorismo entrou como que situação? Assim, em mim, você fala? Sim, e você é empreendedora aqui, é tu. Mas entenda, mas assim... na verdade, é que nem eu falei, eu via meus pais trabalhando desde muito pequena, acordando cedo. Então, assim, eu sempre tive dentro de mim, eu preciso ir conquistar o meu. Não é porque tem lá prontos, eles trabalham, eu tenho que ter aquilo pra mim, vida fácil. Não, sempre tive dentro de mim que não é simples você ter tudo que você tem. Graças a Deus nunca me faltou nada, né, assim, ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um exemplo. Então, assim, eu acordava para ir para a escola de manhã, praticamente ia sozinha, porque minha mãe estava aqui, meu pai estava aqui, né, quando eu já era um pouco maior. Então, eu sempre dei valor para isso. Tanto que, desde nova, eu queria fazer o meu. Quando eu trabalhava aqui, eu tinha o meu salário, né, quando eu era mais nova. Depois eu trabalhei em buffet infantil, então eu ganhava por festa. Fui ganhando experiência fora. Fui. E quando eu era criança, inclusive, eu fazia até bijuteria. Sim. Eu tinha lá meu caderninho, fazia minhas coisinhas. Então, assim, vendia. Legal. Aquela coisa, né? Empreendedora desde pequena. Desde pequena. Só eu não acho sabia. Que é porque tá ali na família, né? Eu cresci nisso. Então, veio empreendedora mesmo. Legal. Aí, quantos anos ali na pastelaria? Eu? Não sei falar assim, anos. Vamos supor. Já assumi de vez, vai fazer 8 anos, 9 anos. 8 anos. 8, 9 anos que eu assumi de vez. Aí, depois de 8 anos, veio ali o bichinho do empreendedorismo, e você ficou olhando. E qual foi o primeiro tiro que você deu? Foi no café. O café. O Box Café. Box Café. Que também é dentro do mercado municipal. Sim. Foi uma oportunidade que veio com a pandemia. Na verdade, não tinha nada assim planejado para isso, né? A gente estava com um planejamento de expansão, talvez para pastelaria. Aí tinha uma questão de outro box do lado, né? Pra gente fazer alguma coisa nesse sentido. E aí veio a oportunidade do café. O café seria... Só que assim, apesar de ser ramos parecidos, né? Porque a alimentação, ele é um universo completamente diferente. É outra linha. É outra linha.
é outro tipo de público. O universo café, ele é muito extenso na parte de café mesmo. Então, seria um desafio. Mas e aí, como é que você enxergou o café? Esse é o novo caminho. Você já estava estudando? Não vieram oferecer, né? Ah, Vieram tá. oferecer pra gente assumir. Eu falei, por que não? Né? Seria algo mais Desafiador também. desafiador. Na verdade, eu imaginava ter pessoas, né, para ajudar a trabalhar, porque sozinho a gente não consegue, sim. né? Então, assim, você precisa realmente delegar. Se você não delegar, você não cresce, você não caminha, né? Não tem como. Aí que você já sai da área familiar mesmo fica e insustentável. é o empresário, o verdadeiro empresário, né? Sim, Se não souber delegar, você não cresce, sim. não consegue abrir nada, nenhuma porta. E mais um desafio, como conhecer essa área? Estudar também, ir atrás também? Sim, existem cursos, né, que vai desde lá da parte do solo, do tipo de solo, da plantação e tudo mais, do café, porque muda muito, depende da região. Enfim, aí você tem que estar ligado, né, nesse universo mesmo, né? Tem que ser conhecedor, né? Porque senão não prospera. Você consegue a ideia, tudo, mas se você não tiver o investimento do conhecimento, você também não prospera. Né? E nessa transição de um para um e outro, o Rebolado foi um só. Você teve que trabalhar tudo sozinha? Não, sim, eu sempre tive o suporte. Ainda que meu pai tenha parado de trabalhar, assim, né? Eu sempre tive o suporte dele, de alguma forma. A parte de... ele vem ainda trazer mercadorias, às vezes que ele faz compra e tal. Então, ele sempre deu esse suporte. O que ajuda bastante, muito mesmo. Tem momentos que eu quis peitar e falar, não, eu não quero agora daqui pra frente, quem rema sozinho sou eu. Porque não nesse sentido, porque pra mim era uma questão de... como eu falo... Mas você dizer, eu sou capaz. Também, porque como o meu propósito era fazer com que eles se tivessem descanso, se eu falasse assim, eu preciso de ajuda, pra mim era motivo de fracasso. Entendi. Mas é ruim da parte nossa ter isso, porque... Gente, somos humanos. Exigir muito de si. Você põe a régua lá em cima e depois para chegar lá fica complicado. Eu me cobro demais. Isso até é uma questão que atrapalha bastante. Em alguns momentos atrapalha bastante. Porque tem momentos que a gente vai precisar de ajuda. E tá tudo bem, a gente é humano, enfim. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. E parece que essa questão de... tudo... as pessoas alcançam o sucesso cada vez mais cedo, então você precisa... A gente acaba com essa questão de internet se cobrando aí. Você joga a régua muito lá em cima aí você se cobra demais. Cada vez mais. Acaba cobrando cada vez mais. E por fim, tanto que no fim do ano, eu dei uma leve surtada. Falei, gente, não tô aguentando, eu ia da casa, trabalho, casa, não tinha mais vida. Porque o sistema de trabalho aqui, ele exige muito, né? Tanto do funcionário como do empreendedor, né? Exige porque... são 365 dias no ano trabalhando, né? Sábado, domingo, feriado... Não tem tempo aberto para todo mundo, o mercado abre todos os dias. Sim. Né? Salvo, como você falou, alguns dias do ano, eu acho que no início do ano, né? Ano novo. Dia de ano novo e às vezes um ou outro feriado que a gente... Tanto que tem alguns aqui, tem uma opção de não abrir num domingo do mês ou um final de semana do mês. Tem algumas empresas aqui que ela... tem essa opção, tem esse luxo. Assim, dentro do mercado a gente tem 10 dias durante o ano todo que a gente pode escolher fechar, né? Assim, ou umas férias, vai que seja, entendi. Então a gente fecha, mas não é sempre que a gente pode se dar o luxo de fechar também. Enfim, o cliente espera muitas vezes. Sim, ele vai... Sonha, vou lá comer o pastel, vou lá tomar o café, aquele carioquinha. Isso, e de repente chega, tá fechado. Eu vim aqui, tava fechado, fica bravo com a gente, né? Aquela coisa. Então, assim, a gente evita, de fato. E cria um vínculo, né? Cria um vínculo, realmente. Mas assim, daí depois desse tempo que eu fiquei esgotada, eu parei, pensei, fui buscar meios para poder me recuperar no sentido psicológico, físico,
Sim, eu acho que até espiritual, Tá. sabe? E aí eu falei, não, pera lá. Eu não tenho problema eu pedir ajuda, né? Tá todo mundo ali. A empresa é da família, querendo ou não. Então, Isso que você coloca dessa forma. sim, coloco por quê? Nessa questão justamente de compartilhar as coisas, né? De ter esse compartilhamento de informações, de se for necessário pedir ajuda, pedir, né? E não tem problema. Lógico, meu pai ele não vai vir todos os dias, não Sim, é uma sim. questão de uma rotina. Mas, por Não exemplo, deixa ele de ser um vem, suporte, sim, né? um suporte. E outra, ele não fica parado, né? Não Tá em fica atividade e parado. Ele tudo. gosta, ele tá aqui Então, tantos anos, tem tanta gente que pergunta dele, então ele fica aqui, todo mundo vê ele, fica feliz também, e ele gosta, então tá tudo certo. e brigar no mercado com grandes concorrentes próximo de você, com franquias próximo de você, é o que te faz de diferencial para você poder ter o sucesso no café e na pastelaria. Sim. Pastelaria com certeza tem a tradição. Qualidade de produto, eu falo sempre, gente, às vezes tá difícil, tá apertado. Não diminua a qualidade, não diminua. Por mais difícil que esteja, não diminua a qualidade. Porque o cliente percebe e ele deixa de Sim, com consumir. certeza. Ele deixa de consumir. Existe um similar que é muito próximo, eu consigo trocar? Tudo bem, mas tem algum produto que às vezes você não consegue, que é muito específico, é aquela marca e tudo mais. Não troca. Aumenta um pouquinho o preço, se for necessário, ou tira, dá uma apertadinha aqui ou ali, mas não diminua a qualidade. Isso é um ponto. Atendimento, com certeza, né? É um ponto assim que... Ai, gente, é meu chudazinho. Eu acho que... Eu me sinto tanto orgulho De ter um pessoal que abraça a sua ideia e que trabalhe da forma que você deseja. Energia da equipe, sempre muito alegre. Você pode chegar aqui às 6 horas da manhã, que é a hora que a gente abre, sorriso no rosto. E todo mundo fala, gente, como vocês conseguem, né? Então, bom dia. Bom dia por quê? Por que bom dia? Não, bom dia mesmo. Assim, Mas não contamina. Gostou, mas é um bom bom que dia não gostoso, contamina. é um sorriso no rosto, né? Enfim, então isso também é uma coisa que É primordial para o teu trabalho e para a tua ideia também, né? Que você já montou essa ideia do bom atendimento, que ele é primordial para o teu trabalho. O teu marketing já funciona em cima disso aí. Na questão da pastelaria também a gente colocou veganos, que é um outro público que a gente atende. O pastel de formato de personagens, que faz bastante sucesso com as crianças, né? Formato de dinossauro, do Mickey, da Minnie, do Batman. Então, isso chama bastante. E a gente vai inventando um outro salgado diferente, né? E vai fazendo dessa forma. Aí a empreendedora, não satisfeita, né? Ela pensou em mais um investimento, mais um avanço, né? Mais um chute no gol. E como é que faz dessa vez? Aí a gente foi assim, foi algo que eu criei do zero, né? Porque a pastelaria já era da família, o café já existia. Então, assim, foi algo que eu criei do zero. Algo que faria como par com a pastelaria. Uma ponte. Por quê? O nosso espaço estava sempre muito limitado. De formar 3, 4 camadas de pessoas esperando ou comendo ali, né? Isso sempre foi um desejo seu em poder dar uma comodidade melhor para o teu... Sim, porque você vê as pessoas ali amontoadas, alguns esperavam, outros não, dava agonia, sabe? Então era essa ideia. O que combina ali, então, com o pastel? Aí veio caldo de cana, né? Caldo de cana, o que mais poderia ser? Como era um ramo de... poderia ser doces e tudo mais, a gente trouxe as castanhas glaciadas também, que só se encontrava no shopping, né? Geralmente. E pipoca, que reverencia a parte de infância, né? Que a gente tem a pipoca salgada com queijo, a pipoca colorida. Então a gente trouxe isso daí, que na verdade, assim, ele se complementa com a pastelaria tanto na parte de produtos, quanto na parte também do espaço. Foi bastante... E os grãos caramelizados também, né? As castanhas. A gente fala glaciados, eles são caramelizados, né?
E ali foi, eu tentando imaginar uns caldos de cana diferentes, trazer sempre o diferente, né? Legal. Então, o caldo de cana a gente tem com vários sabores. O mais tradicional é limão e abacaxi, a gente colocou ele com açaí, com morango, com cupuaçu, com maracujá. E o pessoal tem aderido bem legal também, porque é algo bem diferente. Eu fiquei pensando, é algo que vai ser diferente, que vai ser um pouco gourmetizado, né? Aquele caldo de cana que você vai, às vezes tá naqueles carrinhos sujos. Muita gente fala isso, gente, que delícia tomar um caldo de cana num lugar tão limpinho, né? Porque é a referência que você tem de um caldo de cana. Você não está na rua tomando caldo de cana, né? Naqueles carros. Exatamente. Você está num lugar, né? Então, que exige uma limpeza, sim, né? Uma higiene, né? Claro. E outra coisa, tem a fiscalização também, né? Claro, então, se você não tiver de acordo, a casa cai. E isso aí te deu um up nas suas empresas, esse espaço que você teve? Foi calculado e pensado isso? Não. Sim, também veio de uma forma. Quer dizer, assim, né? Já paquerava esse ponto? Já paquerava. Já desde Passou duas empresas na frente aí, não foi? Não, tinha uma. Não, tinha uma outra. Era uma outra. Tinha um negócio de doce. E aí, por fim, eles acabaram entregando, né? Que não deu certo depois da pandemia. E aí veio essa oportunidade. Aí o nome vem Cana Chique, justamente algo assim, é um caldo de cana diferenciado, então veio esse nome de Cana Chique. E a gente tem o nosso chique no último, né, que a gente fala. Certo. Então a gente fez uma ligação assim um pouquinho também com a cidade. E tem dado certo. Graças a Deus tá caminhando. Lógico, ela tem 1 ano e pouquinho, então eu falo que é o nosso bebê. Tem bastante coisa ainda que pode melhorar e agregar. Mas o fato também já desafogar essa parte de atendimento da pastelaria, porque daí melhorou para nós lá também. Sim. Então a gente fez esse aglomerado que deu certo. Se bem bolado tudo. E para não ficar só por isso, né? A senhora ainda se meteu aí a trabalhar na direção do mercado municipal da cidade. Como presidente. Né, de Piracicaba, tá? Nós estamos falando da cidade de Piracicaba. Da associação. Como é que. Não, já está bem difícil. 1, 2, 3. E aí se entrou na quarta, no quarto empreendimento, não é monetário, mas é um empreendimento administrativo que toma seu tempo. Sim. Né? O que deu para você? Na verdade, assim, como a gente... Quem começou lá atrás foi meu pai, inclusive. Ah, tá. Então tem... A gente tem um contrato de gestão aqui com a prefeitura, né? O que consiste esse contrato? Inclusive, ele é modelo para vários outros mercados que não funcionam dessa forma. Acho que a gente, se não é o único, é o nosso e mais um só no Brasil. Profissionalizou a administração, na verdade? Porque quando é a administração da prefeitura, então tudo vem da prefeitura. A limpeza vinha da prefeitura, a manutenção vinha da prefeitura, que é um dinheiro que era gerido pela prefeitura. E ninguém melhor do que nós, que estamos aqui todos os dias, para saber o que de fato nós estamos precisando, né? Em questão de manutenção, de reforma e tudo mais. Então a gente lutou, vou falar bem assim, porque não foi tão simples, né? Foram alguns anos de negociação. Então a gente lutou por esse contrato para a gente conseguir trazer melhorias. Então o que acontece? A gente faz a gestão do dinheiro, né, prestando contas, tudo bonitinho, junto à secretaria que é a SEMA, né, com melhorias aqui dentro. Então a gente tem uma limpeza terceirizada, tem a parte de reforma os pisos, reforma o telhado, reforma muita coisa. A gente já fez 10 anos e seria renovável para mais 10 anos. Então eu entrei justamente nessa renovação. Certo. Como forma de... Uma nova ideia, uma nova visão. Sim, né? De manter ali essa questão do contrato, que foi muito importante para nós. E
E eu já fazia parte da diretoria, né? Não era como um presidente. Ah, você já vinha trabalhando já. Isso, vim fazendo parte da diretoria e no ano que eu assumi como presidente foi a que a gente fez a renovação. E a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu renovar e continuou. Tivemos algumas alterações, mas foi muito tranquilo. Mas assim, nós temos uma administradora aqui, que é parte crucial para eu conseguir estar também, porque se fosse para não ter ela, eu acho que seria muito mais desafiador. Entendi. Com certeza, né? Então ela faz muitas coisas, que daí ela vai passando para toda a diretoria, a gente tem, né, as reuniões mensais e mais contato direto. Então qualquer coisa que precisa é ela que vai, faz o orçamento do que é necessário. Ela só marca, tem reunião de tal coisa que precisa resolver, então isso ajuda demais, demais mesmo. E por isso que eu ainda estou, porque se não fosse assim, eu acredito que daí eu já não estaria mais. Hoje você tem quantos funcionários agregados aí às suas empresas? 30 funcionários. 30 funcionários. E está pintando a quarta empresa? Fiquei sabendo. Aonde? Ainda não estou sabendo. Não vai ter essa... Mas já dá para pensar em franquias, não dá? Não. Já pensou nisso? Já teve alguma... É um processo muito minucioso, franquia, né? Você precisa ter tem bastante exigências, porque você precisa profissionalizar muita coisa. Sim, sim. Né? Sinal que você já pensou nisso. Sim, mas na verdade na época da pastelaria, quando tinha só pastelaria, né? A gente pensava em algumas coisas nesse sentido. Só que daí também tem a questão, como forneceríamos os produtos? A receita? A logística disso tudo? Ou seria uma fábrica que distribuiria, teria que ser uma distribuição diária, porque... Sim. Ou a gente mudaria a massa com algum conservante, porque é massa fresca, Sim. Né? Então, são todas essas coisas que não são simples. Não é só uma questão de querer fazer montar, né? E vai lá e faz. Então, assim, a gente não viu como possibilidade ali no momento. De repente, mais pra frente, não sei. Mas abrir outras lojas? Não tá no campo. De pastel, de café? Por enquanto, não tá no campo. Não, caldo de cana. Um outro mercado municipal? Não. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, será? Não é isso. Eu acho que... a gente tem que pensar no futuro. Sim, claro. Né? Mas eu acho que teria que ser pensado em formar pessoas para você ir multiplicando algumas coisas. Entendo. Né? Então, nesse momento, eu não me sinto preparada para isso. Nesse momento. Porém, não é uma porta fechada, né? Não é uma porta fechada. Então, um outro mercado municipal também nem pensar? Não, por enquanto... Não. Já pensou nessa condição, continuando no mercado municipal, para você poder agregar mais pessoas aqui, ter mais visitantes, ter mais clientes? Vocês já pensaram em algumas outras alternativas para viabilizar o pessoal vir de carro para cá? Porque você sabe que a região aqui ela tem pouco, né, estacionamento para atender todo mundo, né? Eu sei, a gente então, né, na verdade... Existe uma questão de estacionamento, que a frente que tem um bolsão aqui, ele é gerido pela Zona Azul. Sim. Né? Ele é gerido pela Zona Azul. Então, ele é aberto para qualquer cliente, ele não é exclusivo do mercado. Porém, a gente está em contato com a prefeitura, tentando alguns projetos para que a gente consiga viabilizar isso em benefício do mercado. Mas aí é uma questão já... a gente não consegue vai muito estudo ainda, né? Não consegue abrir muito porque existe detalhes políticos no meio do caminho. Também. Tem um contrato lá com a Zona Azul que consiste nessas vagas, então ele não é tão simples. A gente já tentou algumas conversas, estamos no caminho. Tá certo. Eu queria que você passasse aí para os nossos espectadores o que fazer, como investir,
né, fazer um pouco da sua ideia de empreendedor para que outras pessoas se inspirem na sua história, porque muita gente tem história parecida, que trabalha com o pai, trabalha com a mãe, tem sua visão de ter o seu negócio próprio como você queria, e talvez não tenha medo, não tenha coragem. O que você fala para essa gente aí? Eu acho assim, primeiro existe sempre um sonho, a gente tem que sonhar. Em primeiro lugar, a gente tem que sonhar. Se é um negócio de família ou se é um negócio próprio, sempre tem que ser dado um primeiro passo, por menor que seja. Estude bastante sobre aquilo. Eu acho que agir na emoção não é legal. Eu já agi na emoção e paguei muito caro por isso. Então, faça conta, estuda sobre o que você está querendo. Medo, com certeza vai ter, né? Mas tem que ir com medo mesmo. Só que tentar calcular o máximo possível que você consiga, né? Então, estuda bastante, reúne bastante informação. Hoje em dia, a internet tem muita coisa. Então, tem muita gente que já fez muita coisa que você consegue pular alguns passos, né? O sucesso, ele deixa rastro, isso é fato. Então, se tem alguém que já fez alguma coisa parecida, cola nessa pessoa, no sentido de entender como que foi feito, da maneira que foi feito. Converse com pessoas que é do ramo, enfim. Não pode ter vergonha. Tire informações, né? Se abasteça de bastante conhecimento e de ideias inovadoras também. Sim, no negócio, que tem vários negócios iguais, mas cada um ele é traçado de uma maneira diferente, né? Ideias diferentes. Começa pequeno, que às vezes a gente tem aquela questão, não, eu preciso começar com um monte de coisa. Não, você não precisa começar com um monte de coisa. Começa pequeno. Do pequeno você vai aumentando e você vai planejando e as coisas vão acontecendo. Porque às vezes a gente quer esperar o momento certo, não existe o momento certo. Existe a gente ir tentando. Mas assim, tem que ter um pouquinho de pé no chão, sim. E ao mesmo tempo você tem que ter o sonho, você tem que se arriscar. Porque quem não se arrisca não... Sonhar acordado seria isso? Mais ou menos isso. Difícil, né? Mas a sua ambição, você jogar a ambição e mesmo assim você tem que segurar, puxar as rédeas. Peraí, calma. Porque para você ter uma ideia, muitas coisas deram certo com meus pais, porque meu pai sempre foi muito sonhador. Ele sempre teve as ideias e tudo mais. Minha mãe sempre foi a mais conservadora. Certo, tem a balança, teve o equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que ele tinha uma coisa muito assim, tinha ela também para segurar. Então, assim, tem que ter o equilíbrio. O máximo que puder ter o equilíbrio. Mas depende, você tem que se atirar também. Então, depende muito. Mas, assim, não espere um momento propício para começar. E se eu tiver isso, começa estudando, começa dando os primeiros passos, começa fazendo experiências e as coisas vão acontecer. É isso aí. Chipado Brasil, acabando a nossa entrevista com a Thaís Gabriele. Magro, né? Eu ia falar magre, mas é magro. Né? E você, quando vir aqui ao Mercado Municipal de Piracicaba, tem a pastelaria que é a Apetite, o Box Café, onde você encontrar o melhor cafezinho carioca da região. E a melhor empada, gente. Empada, é verdade. E tem também o pãozinho tostado, né? É um pãozinho tostado. Gente, vocês têm que vir aqui para saber o que é esse pãozinho tostado, né? Que tem o integral e tem o natural, né? O normal, né? Então venham aqui no Mercado Municipal, tem muita coisa boa, né? Venham saborear o famoso caldo de cana diferenciado com açaí, que é uma delícia, entendeu? Eu sou suspeito em falar, dá para olhar para mim, ver que eu sou um grande consumidor das coisas aqui, né? Então agradeço a vocês estar aqui junto com a gente, cola aí no joinha, se inscreve no nosso canal, segue a gente e segue também, a Thaís tem Instagram também? Temos de todas as lojas, né? Apetite Pastelaria, Box Café Piracicaba e Cana Chique, e o meu que é Tata Magro, THA Tata Magro, tá bom? Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Tchau.